Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Eugênia, Érica, tudo bem? Gente, eu tenho que botar óculos. Olá, Érica. Oi, galera da Uzi Lídia Castro, que prazer te ver aqui. André Nepomuceno, Carlos, que bom que você entrou. Lídia, que felicidade ter você aqui. Leal Martinho, Josefa, Eugênia, Luana Bittencourt, seja bem-vinda. Maria Socorro, Valquíria. E aí, galera, como é que foi o final de semana de vocês? Como é que vocês estão passando a semana? Oi, Cristiano, tudo bem? Que surpresa! Márcio Lima. E tem uma galera nova por aqui, que não é o público de sempre. Tô gostando de ver. Vou abaixar um pouquinho a música. O som tá bom pra vocês? E aí, galera? Todo mundo em casa se cuidando? É o que temos pro momento, né? Vamos combinar? Essa pandemia não tá nada fácil, mas não podemos facilitar, certo? 20 de abril. Quem diria, o tempo voa. Uma loucura, uma loucura. Hoje eu tô muito feliz. O nosso convidado é um parceiro meu, profissional, é meu advogado de negócios, meu advogado particular. Ele é um advogado especialista em resoluções de conflitos na área civil. Então ele atua nas mais diversas áreas da área civil, né? Ele é presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento da OAB, membro da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB, advogado da Federação Israelita, advogado da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, professor da PUC e sócio de um dos mais renomados escritórios de advocacia do Rio de Janeiro e do Brasil, o Cândido de Oliveira. Julinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom ter você por aqui. E aí, galera, vamos chamar um pessoal, aquele movimento de sempre, né? Da galera que ainda não viu que a gente entrou, para eles virem com a gente, para ninguém perder a nossa live. Tô aqui chamando uma galera. Pronto, já chamei uma galera. Amana Terapias com a gente, Léo Nunes, Dr. Ricardo já entrou, Diego Rodrigues já tá aqui também. Mandaram o aviãozinho. Oi, Dude Cotrim, tudo bem, meu amor? E aí? Gente, tô amando os corações. Continua com o dedinho aí nos corações, porque o Instagram gosta e ele entrega mais a nossa live. Então quem tá passando na timeline vê que a gente tá ao vivo e pode entrar aqui. Obrigada, Josefa, obrigada. Ó, pode mandar perguntas nos comentários, tá bom? Que o Dr. Ricardo vai respondendo conforme a live vai caminhando, beleza? Gente, deixa eu lembrar vocês uma coisa. A gente está em pré-venda do livro Indecências, da Laura Maffei, tá? Tá no meu link aí da bio, tá à venda e eu conto com a galera toda.
Ana Lu, seja bem-vinda. Mariana, tudo bem, querida? Ana Paula, boa noite. Júlia, galera, aproveita para tirar as dúvidas com o Dr. Ricardo, hein? Beleza? Érica já garantiu o seu, Mariana também. Aguardando indecências, adorei. Oi, Douglas, tudo bem? Douglas é meu amigo, meu designer gráfico poderoso, maravilhoso. Bom, vou chamar o Dr. Ricardo pra gente falar. Oi, Hugo. Oi, Ricardo. Olá, deixa eu baixar aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo, tudo ótimo. Para mim, o teu som tá um pouquinho baixo. Vê aí se você consegue aumentar um pouco. Alô. Agora está maravilhoso. Alô. Câmbio. Está maravilhoso. Ricardo, primeiro eu quero te agradecer muito. É uma honra te receber aqui. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, vir aqui, né, trocar com a gente, trazer tanta informação, é muito importante para a gente. Quero te dizer que eu sou muito feliz de poder contar com os teus serviços toda vez que eu preciso, e obviamente eu preciso sempre muito, graças a Deus, muito menos para resolver conflito do que qualquer outra coisa, mas toda a minha base jurídica aqui no escritório, meus contratos, todos, graças a Deus, são feitos pela sua competência, e eu me sinto muito segura com isso. Sou muito feliz, muito obrigada por você estar aqui. Claro, Cláudia, para mim é que é uma honra estar aqui conversando contigo. Eu queria dar um abraço afetuoso, mas isso não é possível. Estender o abraço em você e a toda a classe artística, porque agora a gente está vivendo, né, um momento muito difícil e é um setor da indústria, a indústria cultural, está passando por um dos maiores apertos da sua história. Eu acho que nem isso nunca ia passar pela cabeça de alguém que a sua força de trabalho pudesse ser interrompida, e isso tem trazido muita angústia, muita incerteza, muita dúvida. E é curioso, porque a gente vai falar hoje sobre fake news e uma dos grupos, né, dentro da sociedade que vem sendo alvo de notícias mentirosas com o intuito de distorcer o que a classe faz é a classe artística, né? Quando vem falas assim, enriqueceu com a Lei Rouanet, só tem gente desvirtuada e amoral dentro das artes. Então, existe uma vertente da fake news que está com a mira na classe artística, e falar contigo é pensar nesse grupo que é tão importante e está passando muita dificuldade nesse momento, né? Então, eu queria estar mais próximo de você para te dar um beijo, um carinho. A última vez que nos encontramos, na verdade, foi na praia. A Alan nem havia chegado ainda, estava na barriga, né? Mas, enfim, nos encontraremos, se Deus quiser, em breve. Poderemos trocar esse abraço, com certeza. E eu quero conhecer esse bebê maravilhoso pessoalmente. Para quem não sabe, eu tive um motivo para ficar muito feliz durante a pandemia e não ficar arriado, triste, desmotivado, porque eu fui pai, né, há exatamente 10 meses. Então, está sendo muito bom. É claro que com todos os cuidados, mas ele me faz sair e esquecer a realidade, que está muito dura, né? Está muito difícil. Com certeza, com certeza. A chegada de um bebê sempre enriquece muito a nossa vida, com muita alegria, com muita esperança, né? E, enfim, você ainda foi premiado porque você tem um bebê, graças a Deus, saudável e lindo, né? Então, esperto pra caramba. Enfim, só glórias, só bênçãos. Isso puxou realmente... a mãe. Isso é uma dádiva. Antes da gente entrar no nosso assunto de fake news, eu quero
conversar um pouquinho sobre uma curiosidade. Algumas pessoas que estão aqui sabem, mas outras não sabem. Nós perdemos um galã nas artes, porque Dr. Ricardo foi ator, né? Antes de se tornar o mais célebre advogado de direitos autorais que temos aqui no nosso país. E eu queria que você contasse rapidamente um pouquinho disso, como foi, como você começou nas artes, lá desde o Andros e tal, e como se passou isso. Olha, o teatro, ele foi salvador para mim num momento de extrema dor, né, de extrema tristeza, porque eu conheci o teatro aos 9 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Eu estudava no Colégio Andros, que é um colégio, né, que tem uma tradição artística muito grande, vários atores e atrizes, diretores, cantores, Marisa Monte foi de lá, né? Então tem um número muito grande de lá, desde sempre tem o curso de teatro, né? Porque eu fazia aula de teatro com Miguel Falabella, né? Você vê, eu vou fazer 50 daqui a 2 meses, então tem muito tempo. E aí, por indicação da psicóloga do colégio, falou: bota ele no teatro, que vai ser uma maneira dele digerir essa dor. E o teatro, realmente, ele interrompe aquele momento de tristeza, porque você sai da tua tristeza para interpretar um rei, um mendigo, uma borboleta com dor de barriga. As aulas de improvisação, você faz isso. E é muito lúdico, né? E eu me apaixonei, porque ali realmente, naquelas 2 horas de aula, no tablado, no colégio, na Casa de Cultura Laura Alvim, eu vi que eu me transformava em outra pessoa. Então eu queria ficar cada vez mais no teatro, porque lá eu era acolhido, o palco acolhia a minha dor e dissipava ela, né? Então aí eu trabalhei muito tempo fazendo cursos de teatro, e a última peça que eu fiz foi o Bonitinha Mais Ordinária com o Eduardo Vozzi. Eu tinha 17 anos e fazia a iluminação e a produção com o Fernando Gomes do Confissões de Adolescente. E tinha passado para a faculdade de Direito, porque eu sempre, acho que talvez, né, por ter perdido o pai de forma muito cedo, eu ficava pensando, pô, que injustiça, o que é justiça? E ao mesmo tempo, pô, como é que eu faço para me proteger desse mundão? Quais são as regras? Quais são os direitos, as obrigações? O que eu posso fazer para me defender? E o direito te ensina, te dá ferramentas para você conseguir entender os diferentes vetores dentro de uma sociedade, né? E eu sempre gostei muito de ler, e aí eu me encontrei no direito, fiz PUC, fiz mestrado na PUC, dou aula na PUC já há 23 anos, e é uma paixão, né? E eu fui para o direito contencioso, que é o litígio, ou seja, quando as partes não conseguem mais chegar a um acordo amigável, né, não tem outra solução senão colocar a sua pretensão para um juiz, né, aplicar a lei de forma coercitiva, né? Então, e aí, depois de muito tempo já advogando num grande escritório de advocacia, depois de 8 anos advogando, eu fiquei com muita saudade da turma, do teatro, dos palcos. Foi aí que eu soube que a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais estava precisando de uma força, de uma ajuda. Foi aí que eu soube que a companhia dos atores de Laura Alvim estava começando a empreitada lá no Teatro Miguel Falabella, e eles iam administrar aquele teatro. Foi aí que eu soube que a companhia dos atores, do Kiki, Henrique Dias, Drica Moraes, Gustavo Gasparani, essa turma toda, queria arrendar aquela casa onde é a sede da companhia de teatro, e precisava de legalização da prefeitura, bombeiro, transformar aquele local no teatro. Então foi o meu regresso como uma forma até de, dentro da advocacia, né, estar junto de pessoas que eu gosto, de um universo que me faz muito bem. Maravilhoso. O teatro e o direito, eu costumo dizer que eles andam muito juntos, né? Eu costumo dizer que todo ator deveria estudar um pouco direito e todo advogado deveria estudar um pouco de artes cênicas também. Eu acredito que são cadeiras muito próximas, né? É muito interessante. Você acabou realmente fazendo essa opção, graças a Deus, felizardos de nós que temos hoje você aqui ao nosso dispor, digamos assim, né? A gente é muito feliz e, assim, todo mundo que eu comentei que eu ia fazer live com você, quando eu comecei a divulgar, as pessoas ficaram
nossa, enlouquecidas, querendo saber direito que dia que era, que horas é. Obviamente, hoje em dia, a gente tem a maravilha do IGTV que deixa gravada as lives, isso é um recurso maravilhoso, né? Eu posto, além de deixar gravada no IGTV, eu também posto no meu canal do YouTube. Então, assim, serve também de material para todo mundo depois. Isso é muito bacana, porque antigamente a gente não conseguia nas lives do Instagram deixar gravada, né? Então a pessoa tinha que estar ali naquele horário, quem perdia, nossa, ficava arrasado. Mas, enfim, sanada a curiosidade de quem não sabia dessa vertente sua, desse seu lado de ator, de como foi tudo isso. Vamos entrar no nosso assunto fake news, esse termo que infelizmente está muito em moda, está muito em voga e é muito triste no meu ponto de vista, né? Me explica um pouco, você como advogado muito reconhecido de celebridades, eu sei que você atua em vários outros casos, mas você é nacionalmente reconhecido, né, para o grande público como o advogado das celebridades. Como é que você atua? Como é que se atua nesse caso de fake news? Bom, vamos lá. A fake news, essa denominação ela é muito recente, né? E ela acabou sendo banalizada, porque, a bem da verdade, notícias falsas, notícias mentirosas, notícias equivocadas, elas existem desde que o mundo é mundo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção se a gente está diante de uma notícia que foi mal apurada, que veio com uma incorreção e que é possível, através de uma notificação ao meio de comunicação, ou ao jornalista, ou ao editor-chefe, colocar no trilho aquela informação que veio de forma equivocada. E aí você tem algumas maneiras. Você tem como pedir para ele fazer uma retratação, para que ele publique aquilo que... uma correção, e aí você tem essa oportunidade de, na qualidade de ofendido, oferecer o texto que você entende que é necessário para explicar aquela matéria jornalística. Mas, então, isso não seria considerado fake news, né? A notícia falsa, né? A notícia inverídica... Digamos que isso seria uma notícia equivocada, mal apurada. E que... Antes de você prosseguir, eu só queria fazer um adendo. No meu ponto de vista, por favor, me corrija se eu estou errada, no meu ponto de vista, essas retratações, elas sempre ficam aquém do esperado, porque normalmente você tem uma manchete e a retratação é um pé de página, grosseiramente falando, né? Você está absolutamente certa. E, embora a notícia falsa, a notícia mal apurada, sim, a notícia equivocada, ela coloque a retratação, ela coloque a retificação que se pede ao jornalista, isso não impede do ofendido ajuizar uma ação por conta dos danos que aquela matéria vierem a ocasionar a ele, né? A fake news, ela é mais potente do ponto de vista do dano. Ela é maior porque ela tem a intenção de ofender. Ela é proposital. Ela é proposital. E ela tem sempre atrás dela um grupo, ou econômico, ou político, o interesse de um grupo da sociedade em desvirtuar uma maneira, os valores com que se olha um outro grupo que seria, entre aspas, o seu adversário. A gente pode, por exemplo, ver que na Alemanha nazista, o bode expiatório para toda aquela selvageria foram judeus, e ali era uma fake news, que por conta dos judeus a Alemanha estava desgraçada com a hiperinflação, então vamos caçar os judeus. Ali sim era uma mentira que é propagada com intenção, com dolo, né? e numa mira. Hoje em dia, bom, se lá só um minutinho, época... uma fake news que reverbera até hoje, por mais que tenha se feito o que alguns podem chamar de justiça, ainda hoje essa fake news é ativa mundialmente
em diversos lugares. Sim, sim, com certeza. E daria uma outra live só nesse assunto. Não, só desse assunto. E agora a gente está vendo um extremismo dentro desse assunto, um extremismo crescente na própria Europa, na França, Sim. muitos judeus saindo de lá por conta de perseguições, mas tudo motivado por fake news, né? Ou seja, pela intenção de determinados grupos em desvirtuar, em mentir, né? Propositalmente, para que incuta na cabeça da sociedade maior uma certa aversão àquele grupo que está sendo atacado. Naquela época, a gente não tinha a potência da internet. Ou seja, hoje em dia, a fake news ela traz alguns problemas, até mesmo no seu enfrentamento, porque você tem a internet que é muito rápida, muito potente. Geralmente, quem está atrás de uma fake news tem muitos seguidores, impulsiona a notícia propositalmente e de forma dolosa, ou seja, com a intenção de ofender. E ainda a gente tem outro problema, que aí é cultural, é de educação. Por mais que a gente desminta uma fake news, a fake news ela esbarra na convicção de determinadas pessoas. Sim. Então, se a pessoa tem convicção de que não pode fazer um transplante por motivos religiosos, não pode receber sangue por motivo religioso, e vem uma fake news que tem esse tema como pano de fundo, é mais difícil ainda demover a pessoa de acreditar naquela fake news. Então, agora, essas coisas, vacina que vai transformar você em jacaré, enfim. E há quem acredite, né, que é o pior de tudo. Sim. E outros grupos étnicos, fake news contra grupos... Os chineses estão sendo agora alvos de fake news e de uma propaganda intensa, negativa em relação a eles, dizendo que o vírus é um vírus que foi criado propositalmente pelos chineses. Aí nos Estados Unidos, pessoas que têm as características asiáticas estão apanhando na rua e nem nasceram na China. Né? São americanos. Então, a fake news ela mata. Ela é perigosa, ela mata. Mas um ponto a gente tem que, no seu enfrentamento, prestar muita atenção, que é o elemento que ainda deixa mais difícil o tratamento que se vai dar à fake news. Porque a gente começou falando da notícia que foi mal apurada, que ela não pode ser considerada uma fake news, porque não houve dolo. Né? Houve só uma notícia mal apurada que faltou um elemento e o jornalista coloca aquele elemento depois, ele faz a retratação, ele não está perseguindo um grupo étnico, ele está perseguindo, ele não está agindo a favor de um campo político. Depois a gente falou da fake news, onde tem essa indústria por trás, né? Onde se emprega deliberadamente dinheiro, impulsionamento de notícias falsas, e aí sim a gente tem a fake news. Mas, acima de tudo, e essa que é a grande dificuldade, a gente tem que preservar um dos valores que é primordiais na sociedade democrática. Eu costumo até perguntar em sala de aula para estudantes de direito qual é o bem que vocês mais importante, que o direito deveria tutelar com a maior força, né? De forma intransigente. Aí uns falam a vida, outros falam a propriedade. E lá atrás um levanta o dedo e fala, professor, a liberdade. Né? Então, eu estou querendo falar que no meio da fake news, no meio das notícias falsas, a gente tem que também estar sempre de olho na liberdade de expressão. Sim. Tá? Então, muitas afirmações que podem parecer uma barbaridade, a pessoa tem o direito de expressar. O terraplanista, ele pode falar que acredita que o mundo é redondo, por mais que a ciência já tenha mostrado que não é redondo. O problema acontece quando essa convicção que ele começa a propagar afeta o cidadão do lado. Tá? O cidadão que está ao seu lado. Então, a gente vê
eu não quero tomar a vacina. O sujeito pode falar mal da vacina, pode não gostar, então, mas a partir do momento que ele não toma a vacina para a Covid, ele corre risco de estar com o vírus e passar para outra pessoa, ou então de ficar doente e gastar mais do nosso já precário serviço, né, de hospitais. Então, existe uma dificuldade para cuidar do que é falado, do que é dito, que esbarra na crença das pessoas, nas suas convicções pessoais, políticas, do seu ideal de mundo, né, das individualidades que existe numa sociedade que é plural, que tem muitas pessoas com diferentes mentes e cabeças. Então, o que eu acho que a gente deve ter, então, para enfrentar a fake news são atuações de diversos segmentos da sociedade. Um segmento que, inclusive, é muito atacado é a imprensa. A imprensa ela tem que criar institutos de verificação, né? Verificação de notícias, aonde a gente vá lá e cheque se aquela notícia é verdadeira ou falsa, né? Uma outra forma de se recepcionar e combater a fake news, ela se dá através de normas, de leis, né? Só que, repito, essas leis elas têm que ter um equilíbrio muito grande para não esbarrar na liberdade de expressão, né? Então, eu tenho um caso, por exemplo, que está dentro de uma fake news, tá? Porque faz parte de uma ideologia, de um ideal de propagar que artistas são todos venais e eles são, pelo menos nos últimos anos para cá, para que o governo que está, né, no poder agora, sempre descaracterizou muito os artistas e a imprensa, os atacando com notícias que não são verdadeiras, né, que não são falsas. E, de repente, pegam um ou outro artista, ou nem precisa ser artista, né? Pode ser, qualquer pessoa pode ser beneficiária da Lei Rouanet. Curioso, né? Eu fui jurado, né, do prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Eu fiz parte da banca examinadora, né? Fui convidado pelo Judiciário do Rio de Janeiro para ler os trabalhos, né, de direitos humanos que qualquer pessoa do Brasil eles mandavam. Esse prêmio, Patrícia Scioli, ele tem incentivo da Lei Rouanet. Então, se você tem uma atividade cultural e que precisa de um valor para que ela aconteça, a Lei Rouanet você pode ser contemplado com a Lei Rouanet, e ela tem um sistema de fiscalização muito duro. Muito não é duro. Assim, toma o Muito dinheiro, duro. se deu bem e vai a vida e está mamando nas tetas do governo. Aliás, a gente tem aqui um incentivo brutal para diversos segmentos da sociedade que, a princípio, né, eu, por exemplo, não entendo por quê. Né? Armamentista agora, bebida, automóveis. Incentivos muito maiores, né? Que são muito maiores. E aí, quando chega na cultura, a visão é miúda porque não se passa, não se transmite nas escolas e para a sociedade, para os adultos, sobretudo, que existe uma indústria produtiva muito grande e extensa, que o valor que está sendo colocado ali, ele para remunerar uma série de pessoas e para criar uma sociedade com mais educação, com mais subjetividade, e uma sociedade que se pretende um dia chegar a brigar no primeiro mundo em termos de educação, de cultura, de arte, ela tem que formar as suas gerações desde o início, e o incentivo é importante, né? É fundamental, eu diria. Hoje em dia é muito difícil, principalmente na área de teatro e cinema, se fazer produções realmente grandiosas, com grande abrangência de público, sem o incentivo fiscal, seja da Lei Rouanet ou de leis municipais e estaduais. O que eu vejo é que há uma desinformação, inclusive da classe, tá? Mas há uma desinformação da população em geral
e é vendido para a população exatamente isso, que o pessoal vai lá e mama nas tetas do governo, mas a gente também não vai a público gritar o quanto se devolve. Porque se a gente fizer a equação, o que se recebe, o que retorna para a sociedade, o que gira, inclusive no entorno, né, dos teatros, dos lugares, né, que a lei beneficia, onde a lei leva a cultura, é absurdo que também se recolhe de impostos. Então, assim, existe também, não só aqui no nosso país, mas muito no nosso país, uma grande desinformação, né? O público, a população, ela não busca. Bom, basta dizer que votamos sem saber em quem votamos, né? A grande população, ela não estuda, ela vota na simpatia, porque ouviu falar que vai ser bom, isso quando não é em troca de uma dentadura, de um saco de cimento. Então, a gente, infelizmente, está falando de uma realidade muito triste mesmo. A gente vive, sim, ainda nesse Brasil, infelizmente. Então, eu queria destacar, né, quando você me convidou para falar sobre esse tema, eu poderia falar que a imprensa no atual governo está sendo vítima de fake news. Eu poderia falar que as religiões de matriz africana estão sendo alvo de fake news, né? Eu poderia abordar diversos, mas como nós... olha o ato falho, né? Nós somos artistas, você é artista, eu não sou. Eu só gosto de fotografia, né? E que é onde você eu é relato. artista, tá vendo? Né? Mas eu quis focar também que o segmento das artes é um que está sendo alvo incansavelmente, até mesmo durante as eleições, de fake news, de mentiras, e os artistas estão sendo trucidados com palavras agressivas, estão sendo ameaçados. Então, eu tenho algumas ações contra esses tipos de ameaça, né, representando atores, atrizes, cantores, que têm um certo prestígio e que têm sido vítima de perseguições por conta dessa motivação política. Ou seja, eu comparo muito, parece que não tem nada a ver, mas quando eu explico as pessoas, opa, agora eu entendi direito. Eu comparo muito a fake news com a concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? Existe lá duas operadoras de telefonia. Cada uma tem que fazer sua publicidade para sua clientela usando a verdade, dentro de uma ética. O CONAR, né, que é o órgão regulador, autorregulador, ele pune quem fala mal da outra, contar uma mentira do outro, para tentar mudar a cabeça da sua clientela de forma ilícita. Então, a concorrência, ela é válida? Sim, ela é válida, ela é necessária para que a gente forme as nossas convicções. O que eu não posso é tentar convencer se eu sou a Claro, tentar convencer o cliente da TIM de que a TIM está vendendo um plano que não funciona o 3G. Isso é uma mentira. Então, quando eu falo da fake news, é isso. As mais diversas manifestações artísticas e crítica culturais, elas têm que vir. Mas desde que elas esbarram quando vem a mentira, quando ela vem tentando desvirtuar e formar a convicção das pessoas de forma errada. Aí você tem uma notícia que deve ser combatida. Um outro problema que a gente tem da fake news é o algoritmo, né? A fake news, ela tenta linchar grupos étnicos, e ela tem por interesse também desvirtuar uma tendência que pode ser uma tendência política, uma tendência de consumo, a gente está falando agora de consumo, né, de TIM, claro, uma tendência no consumo de um remédio, de um alimento. E a fake news, ela se utiliza do algoritmo, da tecnologia, para se concretizar, para se efetivar. Então, ela se propaga rapidamente com a tecnologia atualmente. Né? E depois a sociedade fica assim, ué, mas como é que esse grande fato social aconteceu se não é bem assim que na vida real ele se dá? Por exemplo, a saída, né, do Reino Unido
da União Europeia, né? O Brexit. Né? Como é que saiu? E no dia seguinte tinha muita gente perplexa. Não, eu estou arrependido do meu voto. Isso tá equivocado. Não é assim que... Ó, acabou de entrar aqui o meu padrinho, meu melhor amigo, o Carlos Roberto Barbosa Moreira, um dos maiores advogados desse país, meu mestre, conheci ele na PUC, né? E aí eu trabalho com ele há muitos anos. Eu queria aqui deixar que toda a minha gratidão na minha formação intelectual, cultural, assim, é uma pena que a gente está praticamente um ano sem se encontrar por conta do coronavírus. Mas ele muito já bem. deixou aqui um elogio, dizendo que você está dando o seu show habitual, maravilhoso. Mas, então, essa intenção de desvirtuar uma tendência usando de ardil, um meio ardiloso, que é a fake news. Isso que seria fake news. Né? Então, a gente viu lá nos Estados Unidos o Trump sendo eleito. A gente tem aqui no Brasil uma CPI das fake news, né? Para apurar o que é dito. A gente tem empresas, né? Eu até tenho um processo, eu sou advogado do presidente federal do OAB, o Felipe Santa Cruz. Né? E ele tem sido uma pessoa que tem contestado muito as iniciativas e os valores propagados pelo governo. E aí existe um site que foi protagonista da CPI das fake news. Né? Ele foi o mais falado, né? Que eu vou dizer aqui porque está nos jornais, está na imprensa, sim, que é o Jornal da Cidade Online. E o Jornal da Cidade Online ele ganha muito dinheiro público para fazer uma divulgação de muitas matérias que são fake news. Então, você pega lá os processos que ele tem, a lista de processos, né? E são centenas de processos, todos mentirosos. A fake news que me levou a processar em nome do Felipe Santa Cruz era de que a Ordem dos Advogados do Brasil estava falindo, sem dinheiro para manter as suas dependências, as suas estruturas. Isso cria, né, exatamente. E a intenção qual era? Era, com dolo, fragilizar uma das mais fortes e atuantes instituições que luta pela democracia. Né? Então, o tiro tinha mira, alvo, e a intenção dolosa foi, né, e a indenização veio, uma indenização muito alta, mas aí você percebe que a CPI das fake news apurou que esse site, por exemplo, está recebendo valores estratosféricos de patrocínio do próprio governo, fazer propaganda do próprio governo. Então, a gente quer uma sociedade livre para cada um manifestar a sua religião, a sua posição política, a sua maneira de encarar como se alimenta, se é vegano, se não é vegano. Então, mas a gente não quer uma sociedade que, que o cidadão que queira atrair a atenção para si, se utilize de uma estratégia ardilosa, dolosa e mentirosa. Né? Então, é isso que... Em cima do que você acabou de falar, eu quero citar um exemplo que está acontecendo nesse exato momento. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com as informações que a gente recebe do governo, obviamente, e é óbvio que o governo também tem que se preocupar com o que falam deles. Está tudo certo, é uma via de mão dupla. Mas uma das áreas que mais tem sofrido, inclusive com o dito politicamente correto, é a área do humor. Né? Até bem pouco tempo a gente tinha aí os Trapalhões à tarde, na maior emissora do país, fazendo piadas altamente delicadas no ponto de vista do mundo atual, mas que todo mundo ria e que aquilo ali não passava de uma diversão e estava tudo certo. Eu não vou entrar agora no mérito do que se precisa fazer sobre racismo, sobre nenhum desses assuntos, porque são assuntos que demandam de muito tempo para a gente discutir. Mas o fato é
que o humor realmente ele está sofrendo uma repressão muito delicada e é muito difícil fazer humor sem futucar o outro, né? É muito delicado. Nesse caso que eu queria citar, o humorista Diogo Portugal, que é um grande humorista, é um curitibano, um dos precursores do stand-up comedy no Brasil. Ele é dono de um grande criador e dono de um grande festival chamado Risorama de stand-up. Todos os grandes stand-uppers do país se apresentam anualmente no Risorama. Ele incentiva jovens humoristas também. Ele, no início da pandemia, criou um quadro chamado Fake Lives. Veja bem que chama Fake Lives. O que ele faz? Ele pega trechos de entrevistas de pessoas famosas e, em cima de algumas respostas, ele cria perguntas para que aquelas respostas se encaixem nas perguntas dele. São sempre coisas muito engraçadas. Ele fez agora com o William Bonner há pouco tempo, tem uns 2 meses. Ele brincava, inclusive, com o piu-piu do William Bonner, com o tamanho do negócio do William Bonner. Enfim, são sempre muito divertidas e nunca com função de atacar seriamente ninguém. Tá? É sempre muito humor. Qual foi a surpresa que se teve? O governador de São Paulo, Jorge Dória, entrou com uma ação para suspender qualquer coisa que o Diogo falasse dele, inclusive com sigilo de justiça, correndo com sigilo. Graças a Deus, o advogado do Diogo conseguiu derrubar isso, ele retirou as postagens dele, mas ele não precisou mais estar em segredo de justiça. Porque está em segredo também, depois eu queria que você explicasse um pouquinho o quanto é delicado, às vezes, para a parte ofendida, que no meu entender, nesse caso, foi o Diogo, que foi cerceado da liberdade dele de expressão como humorista. O Diogo botou aqui, o Diogo está na live, ele botou João Dória. Eu falei Jorge Dória, será que foi isso que eu falei? Eu devo ter falado errado. Não percebi. Eu também não percebi, mas ele botou João Dória. Não, eu estava tão assim perplexo com essa história. Eu duvido muito que essa ação seja julgada procedente a favor do João Dória. É o tipo de ação que não é fadada ao insucesso. É um tiro no pé. É uma ação que, se o João Dória viesse me consultar, eu falaria, não caia nessa esparrela, não entre com essa ação. Assim como eu também fiquei perplexo, eu advogo para Tata Werneck naquela ação que a Rede TV ficou magoada, né, chateada, porque ela fez a piada no Prêmio Multishow, dizendo que chegou um pouco atrasada, não repara não, eu vim de moto, meu vestido está um pouco amassado, mas ele vale uma grade inteira da Rede TV. A Rede TV, então, processou a Tatá por conta dessa piada. Isso é de uma besteira, mas é de uma... Não é nem besteira a palavra, né? É mais grave. Falta do que fazer, porque... desculpa. Não, mas isso é a tentativa de cercear esse direito maravilhoso que só numa sociedade democrática tem, que é a liberdade de expressão. Olha, a prova cabal de que o Diogo não vai perder aqui, o Carlos Roberto, a lembrança do Jorge Dória acabou sendo uma ótima recordação. Inconsciente. Mas acho que a gente deve lembrar, nas últimas eleições, meses antes, né, de chegar a data da eleição, foi promulgada uma lei, eu não sei se era uma norma eleitoral, mas que proibia a paródia, né, artistas fazerem paródia, né? E aí todo mundo ficou perplexo e o Supremo Tribunal Federal falou que isso é totalmente inconstitucional. A paródia, ela faz parte do humor, ela é necessária para a gente traçar nosso senso crítico, a nossa percepção de uma outra maneira, né? De uma forma humorística, colocando lente de aumento em algumas características dos candidatos, né, que vão tomar conta da gente. Então, a paródia é necessária, ela faz parte, inclusive, da cultura brasileira. Então, cercear a paródia seria você dar um tiro na liberdade de expressão.
né? Jamais, né? E aí veio a possibilidade de se fazer paródia. Eu acho que uma das pessoas que mais se destacou nessa atividade foi o Adnet, né? Sim. Fazendo paródia de todos os candidatos, de É, esquerda, de direita, ele fazia muito bem todos, né? é muito louco como as pessoas vão conduzindo, porque eu entendo perfeitamente. Ninguém quer ser atacado, né? É muito desagradável você ser surpreendido com um ataque. Bom, primeiro, políticos, no meu ponto de vista, estão super fadados a serem alvos de comentários, os mais diversos. São pessoas públicas, que inclusive a gente precisa ter o direito de falar sobre a atuação deles, né? Então, assim, se um humorista, numa linha desse nível, né, que já faz com todo mundo esse tipo de brincadeira, chamado fake lives, isso não é uma live de verdade, é cerceado da sua liberdade, é realmente, realmente muito delicado. Agora, infelizmente, o nosso assunto, né, prioritário, as fake news, realmente, elas vêm enfrentando muito a credibilidade da grande imprensa, né? Porque eu acho que existe uma parcela aí da população que já não sabe mais se acredita ou não acredita nos meios de comunicação. Você concorda comigo? Eu concordo, mas foi o que eu falei. A gente precisa que esses mesmos meios de comunicação, se eles não querem acabar, né, diminuir, porque agora a concorrência é muito grande, porque eu posso abrir um site e eu virar um meio de comunicação e eu dar notícia, sobretudo porque eu não preciso de um diploma, de qualificação, né? Eu posso ser. A imprensa ela tem que criar esses verificadores de fatos que são noticiados, né? E tomar muito cuidado, né? Antes de sair falando qualquer notícia absurda, né? Com todo carinho, a minha amiga Leda Nagli, ela, né, deu uma bola horrorosa, né? Ler a história que o Lula e os ministros do Supremo estão planejando matar e era um delegado. Antes de falar isso, tem que checar, sobretudo uma jornalista que tem... Não, e com tantos anos de carreira, né? Uma jornalista tão sólida, com tantos anos de carreira, com tanta experiência, foi realmente uma Então, você tem eu sou amigo dela e tal, eu espero que ela aceite a minha crítica, né, com carinho. Adoro, Leda de paixão. Eu já fui advogado dela, inclusive, mas a Leda não pode sair falando, porque ela é uma influenciadora, ela tem 500 mil seguidores, né? E isso só joga mais fogo numa fogueira das fake news, né? Porque vem, né, do lábio, né, da boca, da língua, né, de uma pessoa que é muito respeitada. E tem aquela frase, né, que é batida, mas que a gente tem que repetir, que a língua não tem borracha, né? Depois que você disse, né, vai dizer que desculpa, né? Já era. E o que está acontecendo agora é que quem está querendo dar eco a essa fake news que a Leda, infelizmente, acabou lendo e depois se desculpou, né? A gente tem que reconhecer que ela reconheceu o seu erro, estão divulgando o trecho que ela está publicando, mas sem a contradita dela, sem a retratação, né? Então, esse momento que a gente está vendo é um momento delicado. A gente tem dificuldades no tratamento da fake news, mas não é impossível. Então, eu repito, a gente tem as instituições de imprensa têm que criar mecanismos onde o cidadão possa ir lá checar a veracidade de uma fake news. A gente tem a legislação que deve criar normas e punição na esfera civil e criminal para tratar da fake news, né? Sobretudo quem realiza fake news, e assim servir de exemplo, né? Servir de exemplo para que demova as pessoas de compartilharem notícias que não têm o menor compromisso com a verdade. Sim, sim.
Ricardo, não é exatamente fake news o que eu vou te perguntar agora, mas é um outro mal que eu tenho a impressão de que deu uma apaziguada agora. Mas haviam setores da imprensa que perseguiam celebridades, não só paparazzis, mas a imprensa como um todo que usava os paparazzis para documentar algumas notícias extraordinárias, alguns furos de reportagem, algumas coisas. E isso eu sei que causou danos, alguns até irreparáveis, em várias celebridades, não só no Brasil. A mim parece que isso diminuiu consideravelmente. Você me confirma que diminuiu e foi sim a ação da justiça efetivamente em cima desses casos que fez com que isso diminuísse? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu ainda tenho vários casos, todo dia acontece um, porque na indústria da internet, você tendo um like, a curtida, independentemente da sua notícia ser Sim, verdadeira ou não, isso te rende patrocínio, isso te rende sim, visualização, né? Isso sim, te rende fluxo de atenção dentro da internet. Então, ainda tem muita notícia falsa, notícia que não condiz com a verdade, sobretudo a respeito de aspectos íntimos sim, de celebridades, né? E que isso não poderia ser retratado. Né? Você olha que você falou em segredo de justiça. A regra geral é de que os atos processuais devem ser todos públicos. Todo sim, mundo, todo cidadão, toda cidadã tem direito de saber o que está acontecendo dentro de um processo. Só em raríssimas hipóteses, e uma delas é nas causas que tratam de família, né, sim, essas questões correm em segredo de justiça. Na vara de família, você não pode né, divulgar, porque são questões muito íntimas da sim, privacidade das partes. Só diz respeito a elas. Mas é justamente detalhes da intimidade e da privacidade dos artistas que são divulgados de forma mentirosa e que geram os processos. Por outro lado, a intimidade ela tem um valor. Ué, como valor? A gente toca na intimidade, um aluno meu mais levado falaria, claro que toca na intimidade, mas não é nessa intimidade que eu digo. Né? É no sim, valor da intimidade, do seu recato, do direito de você ficar em si mesmado. Né? sim, E aí, isso tem um valor, e a maior prova disso é de que o programa de maior Ibope no Brasil nada mais faz do que explorar a intimidade e a privacidade dos seus participantes, que é o Big Brother. Né? sim, Então, é curioso que as mentiras de celebridades ou a exploração comercial se dá justamente de algo que não poderia ser retratado porque é protegido pela lei e até mesmo pelo segredo de justiça, né? sim. E sendo uma exceção ao processo que deve ser público. Né? Eu me lembro que um dos primeiros processos que gerou uma condenação foi a extinta revista Manchete, quando deu o inteiro teor da separação do Chico Buarque e a Marieta Severo. Né? Eles conseguiram burlar o segredo de justiça e deram questões de dentro do processo. Isso não pode Sim. acontecer e por isso houve a condenação. Mas sim, você tem hoje como ajuizar a ação na esfera civil, na esfera criminal, na calúnia, na injúria, mas eu nunca entro direto com a ação. Eu sempre antes Sim, faço uma notificação, peço que a pessoa se retrate, tento amigavelmente fora do judiciário, e aí, na última hipótese, não tendo retratação, não tendo nenhuma manifestação, uma retificação também, aí eu mostro para o juiz, olha, eu tentei antes de mover a máquina da justiça, eu tentei amigavelmente, agora, infelizmente, eu tenho que deixar na mão do judiciário. isso me parece natural. Qualquer ser humano, no meu ponto de vista, deveria pensar dessa maneira em qualquer tipo de conflito, por menor que seja, né? Tentar resolver aquilo da melhor forma possível, mais imediata e mais comedida, mais simplista possível.
Mas a impressão que eu tenho é que quando realmente você tem que partir para uma ação, no meu ponto de vista, tá? Eu não sou especialista, mas no meu ponto de vista, já deixa ali quase que uma prova para a justiça de que a outra parte não tem a menor boa vontade em colaborar, em desmentir a mentira que levantou, em desfazer o dano que causou, em remediar nada, né? Eu acho que assim, você já parte ali com, digamos, um décimo à frente. Não, pois é, eu tenho uma ação que está rolando ainda, uma ação do Wagner Moura contra um jornalista que publicou: Wagner Moura recebeu 1,5 milhão de reais da Lei Rouanet para fazer a peça tal. Eu liguei para o produtor da peça, com autorização do Wagner, conversei: vem cá, o que tem do Wagner? Ele me mostrou: Ricardo, o que você está me pedindo é público, está lá no site do Ministério da Cultura. Entra lá e você vai ver se ele recebeu 1,5 milhão. Nem adiante eu fui com o projeto, cancelei o projeto. Aí eu peguei isso e mandei para o jornalista: olha, tira essa matéria porque não é verdade. Olha aqui, o processo. Você está dando uma matéria hoje, em 2018, que faz referência a um projeto cultural que em 2016 já tinha sido pedido o seu cancelamento pelo próprio produtor. Ele não se concretizou, né? E aqui dentro o Wagner ia atuar como diretor do espetáculo e o cachê seria de 30 mil, né? E você está dizendo que ele levou 1,5 milhão. Aí ele, como você falou, ele deixa lá a manchete e fala: a assessoria, né, fez contato e o que acontece? Uma ação criminal pesada contra o sujeito, ele está sendo condenado, e aí manda carta para o Wagner: me desculpa, por favor, me perdoa. Mas calma aí, o tempo para perdoar, eu te dei lá atrás, quando eu te notifiquei pedindo. Isso aqui não é palhaçada. E isso faz com que o sujeito depois ande na rua e seja chamado ladrão, recebeu dinheiro e tal. Então, mas isso é uma parte da imprensa muito pequena e todo mundo já sabe quem é. São conhecidos nos corredores dos tribunais, né? Do Brasil inteiro, né? A folha corrida é enorme. Então, quando eu já chego no processo, eu coloco capítulo 1, quem é o réu? Aí eu boto uma planilha de Excel gigante com todos os processos de condenação do réu. Sim. É uma loucura, Nossa Senhora. Enfim, vamos que vamos na tentativa de secar esse gelo, né? É meio secando gelo isso, né? Você tem uma retratação, você vai à justiça, você pode ganhar a causa, tudo isso. Mas, assim, é um dano que fica de imagem na maioria dos casos, né? O dinheiro, ele pode servir para milhões de coisas, mas muitas vezes ele não repara. Assim, eu tenho para mim uma ação muito pontual, que eu nem conheço profundamente, conheço como espectadora, mas sei dos danos que causou, que é daquela escola lá do Sul, que acabou com a vida daquela família, daquele casal. Acabou com a vida da família. Acabou com a vida da família. E aí, repito, e também terreiros de candomblé e de umbanda, né, que aqui também estão sendo queimados por conta de fake news, tem pacto com o diabo e coisas desse tipo, e alimentos e determinados alimentos que param de ser consumidos, ou determinados remédios que você passa a consumir porque são supervalorizados, na verdade não tem eficácia nenhuma e podem até causar mal. Então tem fake news para todo tipo de gosto, né? Não é à toa que agora, né, vai ter uma nova CPI para se apurar a responsabilidade de quem está promovendo aquilo que não deve. Enfim, vamos lá, enxugando o gelo, tentando reparações da forma que é possível e seguindo a vida, né? O que temos agora é tentar passar pelo que resta dessa pandemia o menos atingidos possíveis, né? Tentar nos preservarmos física e emocionalmente, porque muitas vezes parece que é só fisicamente, mas não é. Emocionalmente a gente também precisa se fortalecer para passar por isso, mas tem uma pergunta que não quer calar. Podemos contar com uma exposição
física, presencial das suas fotografias quando tudo isso passar? Isso é um sonho meu, é onde eu me realizo, né? O que ficou do teatro em mim é eu ir ao teatro, né? Eu sou advogado há 25 anos, dou aula há muito tempo, enfim, mas eu não deixo de ir, não deixava, né, de ir ao teatro pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, e teatros perto da minha casa ou longe, e eu gosto de fotografar teatro, é meu hobby, é isso que eu gosto, porque eu fiz a luz do Confissões de Adolescente, né? Sim. E lá eu aprendi a luz e teatro, né? Fotografia, né? A grafia com a luz. Então, eu quero fazer, sim, essa exposição. Tem uma outra exposição que eu gostaria de fazer, tá até que o Carlos Roberto, meu mestre no direito, que é convidar fotógrafos para fazer uma grande exposição, um livro sobre liberdade de expressão. Por quê? Nossa. Porque eu fui a muitas manifestações de terno e gravata na qualidade de comissário da OAB durante as manifestações, naquelas prisões arbitrárias contra os manifestantes. Sim. E lá eu fotografei muitas manifestações, muitas prisões ilegais, e eu tive a sorte de estar em Paris quando teve uma das maiores manifestações recentes lá em Paris, que foi a do Je suis Charlie, quando né, fanáticos mataram os chargistas, e aí depois Paris inteira se manifestou a favor da liberdade de expressão. Então eu tenho fotos daquele dia que eu quero expor. Maravilhoso. Olha, quem sabe a gente conversa sobre isso. Eu lancei uma editora durante a pandemia. Quem sabe a gente consegue lançar um livro juntos. Mas esse livro você tem que lançar. Você tem que lançar 2 livros. O livro que você realmente cobre magnificamente vários espetáculos. Eu fui privilegiada, presenteada por você. Você fez fotos brilhantes do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. E foi um olhar completamente diferente de todo mundo que já tinha fotografado tanto as fotos oficiais quanto outros fotógrafos que tinham me pedido para ir fotografar o espetáculo. Todos tinham uma visão muito com o olhar do diretor no sentido do impacto mesmo da foto, da coloração, e você trouxe a fotografia com com o seu olhar. As fotos são maravilhosas. Eu fiquei todos nós ficamos muito felizes de ter sido presenteados, brindados com esse ensaio fotográfico que você fez. Ricardo, eu quero super te agradecer. A gente já tem 1 hora de live. Eu costumo gostar de acabar a live com 1 hora, que é para deixar um gostinho de quero mais. Eu sempre acho que quando fica esse gostinho de quero mais, a galera acaba saindo satisfeita, mas realmente querendo mais. Isso tem outros desdobramentos. Quero te agradecer demais o teu tempo. Eu sei que, apesar de tudo, seu tempo é muito, muito, muito corrido. Muito, muito obrigada. Foi imensamente valioso tudo que você entregou para a gente aqui. Eu vou deixar gravada a nossa live. Pode divulgar para a galera que está aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai vir pesquisar e mamar um pouquinho desse conhecimento maravilhoso que você deixou. Querido, muito obrigada. Um beijo na família inteira, em especial nesse bebê, coisa mais linda do mundo, que eu preciso conhecer em breve, se Deus quiser. Muito obrigada. E eu que agradeço, estou feliz que é uma maneira de voltar aqui, não ir no teatro pessoalmente, mas estar conversando contigo, eu me sinto dentro da arte, né? Então eu que agradeço esse convite e vamos estar junto, né? Com aquela frase, né? Com aquele chavão forte, né? Que não é chavão, com aquela frase, né? Que é um hino quase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. Fica com Deus, gente. Obrigada, Ricardo. Galera, eu vou deixar a live salva. Obrigada por todo mundo ter estado aqui com a gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.